Você por acaso já ouviu falar em obsessão espiritual? Hoje, o canal Casos Narrados falará um pouco para você sobre isto, que inclusive é considerado uma doença. Pois bem, um espírito obsessor, segundo o espiritismo, é um espírito que se ocupa temporariamente de causar transtornos e prejudicar, de forma indireta, a vida das pessoas, desde que estas se encontrem em sintonia com aquele espírito. Podemos dizer temporariamente sim, pois toda obsessão acaba, mais cedo ou mais tarde, concluindo que o maior prejudicado com a obsessão é ele mesmo, uma vez que enquanto estiver exclusivamente dedicado a prejudicar alguém, estará estagnado no seu caminho evolutivo. Um espírito que obsedia outro geralmente trata-se de um que julga ter sido intensamente prejudicado por outro nesta ou em outra encarnação, buscando na obsessão uma forma de se vingar daquele que havia o prejudicado. Na doutrina espírita, não existe uma estratégia definitiva para os casos de obsessão, pois muitos são os fatos envolvidos neste processo, que pode ser confundido até com o exorcismo. Na sua maioria, o doutrinamento das almas obsessoras, obsediadas, dá-se através de exemplificação. Desta forma, buscando desvencilhar os laços de ódio e vingança através de ensinamentos que abordem questões como a caridade, o amor, o perdão, a moral e a compaixão entre todos os seres vivos, melhorando assim, segundo a literatura espírita, o padrão vibratório tanto do obsessor quanto do obsediado. Iremos ver aqui a visão quantiônica, que complementa um pouco mais esta visão espírita. Segundo o terapeuta Darcio Cavallini, seus pais, seus amigos, seus filhos ou até aquele seu chefe, qualquer um que goste de você, que esteja próximo a você e que tenha afinidade, pode ser o seu obsessor. Nós, seres humanos, somos energia. E desta forma, você que está em um estado de espírito bom, aquela pessoa que está de boa, que está alto astral, que não reclama de nada e que sempre agradece por tudo, atrai coisas boas. Contudo, se você baixa a sua vibração, você tende a atrair coisas negativas, sejam elas em lugares, coisas ou pessoas, estejam elas vivas ou não. Acontece que quando há a passagem do corpo físico, ou seja, o desligamento, a morte, isto pode nos tornar obsessores. Somos uma alma, um espírito, que comandamos este corpo. E se nós, como espíritos, tivermos conhecimento sobre a vida e a sua magnitude em continuar além da morte do corpo físico, poderemos com certeza nos desvencilhar dos laços. Geralmente, acontecem os distúrbios que nos tornam obsessores após esta passagem. E isto não tem a ver com religião. Na verdade, não é sobre religião que estamos falando. Contudo, são os dogmas que existem em algumas delas que nos fazem ter medo da morte, o que de certa forma se torna até engraçado, tendo em vista que esse é o destino de todos nós que estamos vivos, seja seres humanos, plantas ou animais. Os dogmas implantados por algumas dessas religiões que nos fazem pensar que a vida é aqui, criando desta maneira um apego emocional às coisas supérfluas, como trabalho, famílias, bens materiais, status. O que não se fala é que após a morte do corpo físico, o espírito continua. O corpo
passa a entrar em decomposição e o espírito que se alimentava dele passa a buscar por algo, seja comida, aconchego ou calor. O que se afirma é que o espírito que partiu de forma ignorante, ou seja, que não tinha este conhecimento, não sabe o que aconteceu. Aquele espírito tem a mesma aparência do seu corpo físico. No momento do seu desencarne, ele entra em sintonia com aqueles que mais choram, que mais clamam por sua presença, e se aproxima na sintonia vibratória do parente com a qual tem mais afinidade. Aquele espírito passa a se sentir melhor, pois confia naquela pessoa. Mas como já foi dito, por não ter consciência que partiu, ele fica ao lado daquele que tanto o chama. Aquele que sem querer doa sua energia ao espírito desencarnado. Não são raras as vezes que ouvimos que fulano, após a morte da mãe, do pai, do namorado, de um parente querido, até mesmo de um amigo, não dorme mais, não come mais. Se dorme, apaga. Se come, é uma compulsão alimentar. Outros passam a perder a alegria de viver, entregando sua vida ao desânimo. Isto porque esta pessoa passa a sentir exatamente a emoção que aquele espírito desencarnado está sentindo, seja fome, cansaço, desânimo. Será que alguma vez não aconteceu com você de chegar em um determinado lugar e se sentir mal? Chegar até mesmo a vomitar? Em algum momento, você não cruzou com alguém na rua, ou mesmo esbarrou e apertou na mão dessa pessoa e passou a se sentir mal com isso, não compreendendo de onde vinha aquela angústia, aquela vontade de chorar, aquele medo, aquele cansaço, aquele desânimo? Essas pessoas normalmente passam a se desinteressar pelas coisas simples da vida. Mas claro, é possível sim afastar esses espíritos. Seja aquele que se aproxima pensando em se vingar, consciente do que aconteceu, ou este que está por pura ignorância, por não saber que já é um espírito desencarnado. É possível sim elevar este espírito para um plano espiritual. Segundo as religiões que acreditam em reencarnação, que acreditam em vida após a morte, a melhor forma de afastar este espírito de você é através do amor. Sim, através do amor, da caridade, da paciência, da humildade e da tolerância. Sim, pois tudo isso somado a um só faz com que o seu padrão vibratório aumente, saindo da sintonia daquele espírito obsessor. E não importa a sua religião, não importa a sua crença, não importa o que você pensa acerca deste assunto, apenas emane amor, pois é somente através do amor verdadeiro que você e este que lhe acompanha poderão encontrar a paz. E claro, vale ressaltar que se você está passando por uma situação como essa, você é médium. Sim, na verdade, todos nós encarnados aqui na Terra somos. Mas este é um assunto para o próximo vídeo.